Farmacom Brasil, dividindo com vocês informação, conexão, utilidade e saúde pública. E hoje vamos receber Fernanda Augusto, fundadora da Fernanda Augusto, a consultora em gestão empresarial, treinadora de alta performance e Master Coach. E aproveitando o tema, vou entrevistar a Fabiana Teixeira, que irá pontuar a importância da comunicação no universo farma, e com Silvia Osso, que também vai participar nesse bate-bola com a Fabiana. O setor farmacêutico exige alta performance para entregar altos padrões de qualidade e compromisso com o consumidor. As empresas são feitas por pessoas e para pessoas. O sucesso da empresa acontece quando as pessoas certas estão nas posições certas. Neste cenário, o RH deixa de ser coadjuvante e passa a ser protagonista, pois é ele quem vai se encarregar de trazer as pessoas certas para o negócio. Estamos aqui com a Fernanda Augusto, que vai abordar esta importância, né, desse assunto, desse tema nas empresas, né? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Leca. Prazer estar aqui. Tudo bom, Fabiana? Tudo certo, Fernanda. Prazer te receber nesse tema que eu realmente tenho paixão de falar, que é o desenvolvimento humano, porque apesar da gente estar sempre falando de produtos, de inovação, de tecnologia, nada disso funciona se a gente não tem pessoas se comunicando com pessoas. Exato, exatamente. Então, assim, o que eu costumo dizer? Empresas são, independente do segmento e tal, é gestão. Tudo funciona com gestão de pessoas e gestão de processos. Então, a gente desenvolve todos os processos, mas aí é que é o X da questão. Quem seriam os melhores candidatos num processo seletivo para virem para dentro do nosso barco, para fazer parte da nossa empresa? E aí que a gente chama atenção que hoje, na questão do RH, existem várias ferramentas, né, que nos ajudam a fazer uma melhor triagem e ter, assim, um nível de acerto, chegando quase 100% de assertividade nos melhores candidatos para fazerem parte das nossas equipes. Então, uma das ferramentas que a gente costuma usar, a gente usa na empresa, que a gente trabalha na área de importação e distribuição de produto para a saúde também, a gente usa uma ferramenta chamada DISC. Então, basicamente, essa ferramenta ela foi desenvolvida por um psicólogo americano chamado William Marston, e ele basicamente assim, separou as pessoas em 4 perfis, né? Seria o D de dominante, o I de influente, o S de estável, no caso, porque vem do inglês, né? Então começa com S, e o C de conforme. Então, cada perfil tem um certo comportamento predominante. As pessoas que se enquadram na letra D do dominante, elas são mais focadas em ação e resultados. As pessoas de influência, elas são voltadas para a comunicação. As pessoas do estável são voltadas para planejamento e o pessoal todo de conforme eles são voltados para a parte analítica, processos, detalhes. Então, no universo da empresa, a gente pode pensar o seguinte: precisamos trazer pessoas com inteligências e talentos e experiência profissional também diferentes que vão, nesse contexto, trabalhar juntas para o mesmo propósito. E aí é que está a questão. É importante a gente saber qual é o perfil adequado e qual é o escopo de atividade das vagas para que a gente consiga trazer o melhor candidato, tanto em termos de experiência profissional, parte técnica, quanto de comportamento também. Porque você encaixando isso, deu match, você consegue trazer muito mais uma performance melhor, não só do indivíduo em si, mas também dentro da equipe, de acordo com os objetivos da empresa. Para que a gente não caia no erro muito comum de contratar por hard skills e demitir por soft skills. Exatamente. Então, a gente também costuma dizer, não contratamos por currículo, né? A gente contrata, claro que o currículo interfere, os certificados, e isso tem muito a ver também com a posição a que o candidato está se candidatando. Mas tem toda essa questão, ele vai se encaixar na equipe, os valores dele estão ligados aos valores da empresa? Porque se não tem essa conexão, muitas vezes você acaba trazendo um colaborador que, sei lá, procura um emprego porque tem que pagar conta, está ali porque tem obrigações, e ele não percebe que ele pode fazer parte de uma equipe e desenvolver uma carreira dentro da empresa.
Agora, tem um perfil de alta performance? Olha, na verdade, o que é alta performance, né? Acho que a gente começa entendendo o que é. Existem várias definições, eu gosto muito de uma que diz o seguinte: alta performance é construir o sucesso a longo prazo, além das normas padrão. Então, fala-se muito em over-delivery, fala-se muito em você sempre fazer com excelência. Então, a alta performance, assim, independente do perfil comportamental, a alta performance vai estar atrelada aos resultados que a equipe vai entregar juntas. Quando todo mundo está nesse alinhamento de fazer o melhor que pode, com todos os recursos que tem, seguindo os processos da empresa e uma boa liderança, porque liderança também é algo muito importante. Né? Ser líder é servir. O líder é aquele que, na verdade, nos orienta e faz a gente enxergar que a gente é muito mais aquilo que a gente pensa ou que disseram que a gente é. Sim. Então, a liderança, nesse contexto geral, ela tem uma extrema importância. E ela que vai conduzir todos esses colaboradores a um universo de alta performance. Quando você tem todo mundo querendo fazer o melhor, querendo atingir as metas, querendo trabalhar juntos no mesmo caminho, resultados são muito mais positivos que te levam a alta performance. No caso, dentro do setor de indústrias, né? Uhum. O que eu percebo a necessidade do CEO de uma indústria é independente, porque muitas CEOs não são farmacêuticos. Eu acho, no meu ponto de vista, o CEO tem que ter conhecimento e saber cuidar de pessoas. Primordial, né, Fernanda? Sim, é essencial. Então, independente da posição, né? Se você está numa posição de liderança, precisa também olhar para esse lado, porque no final da história você tem que conhecer as pessoas que fazem parte da empresa, as pessoas que você chama de sua equipe, de sua liderança, porque elas é que vão pegar a estratégia da empresa e vão traduzir para que o operacional, de fato, realize todas as atividades e que todos sigam em conjunto. Não só traduzir, como principalmente motivar, porque se você não tem uma equipe motivada, você não chega aos resultados tão esperados e tão desejados. Exatamente. Aí o líder, então, além de entender qual é o objetivo da empresa, ele também precisa entender de pessoas, né? E vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Concordo com você, por isso que eu até citei de exemplo o CEO. Eu acho que começa ali de cima, né? Começa de cima com os exemplos, né? E a empresa inteira sente quando é muito bem colocado, quando tem clareza nos objetivos, quando tem os mesmos valores, os valores são alinhados e que a liderança age de acordo com o que fala. Isso é a questão de você ter uma integridade, porque em muitos casos a gente escuta uma missão na parede, frases, né, de comunicação visual na empresa, mas quando você entra na prática você não percebe isso. Agora, a própria pandemia mostrou muito isso, a importância do líder, que teve que liderar à distância, mas se fazer presente. A Leca acompanhou vários CEOs aí nessa busca incansável de manter a equipe unida e motivada, porque a gente passou por um momento aí de falta de medicamentos, de insumos, de tudo, né, Leca? E aí se mostrou quem era líder e quem era só chefe. Verdade. E difícil que a pergunta, ela lê meus pensamentos. É a sintonia. Eu estava justamente pensando nisso. Mas tem aqueles funcionários que acabaram indo para atuar mais em home office. Eu digo, alguns departamentos, né, que não costumava, né, não tem a necessidade do presencial, do comercial, né? Como foi esse retorno? Houve uma baixa de produtividade? Houve, por estar home office, de repente entrou numa zona de conforto? Nós tivemos 2 cenários na empresa, tá? A maioria dos colaboradores continuaram no presencial, porque a gente trabalha com produto físico. Exato. Importação, manuseio, gestão de pedidos, não tinha como todos irmos para home office. Quem foi para o home office foi o pessoal de saque.
que aí é todo um atendimento online, por e-mail e etc. Posso dizer que a experiência no retorno desse pessoal não foi muito positiva. Imaginei. Eu senti isso com algumas indústrias. Porque quando o pessoal, assim, estava engajado naquela coisa do dia a dia, de repente isso, da noite para o dia, foi encerrado. Aí vão para casa. As pessoas não estavam com a disciplina, porque elas não estavam treinadas. O que é trabalhar de home, gente? Então, em muitas empresas já tinham esse treinamento e já tinha esse conceito do que significa trabalhar de home. Então, o correto seria a pessoa acordar no mesmo horário, se trocar, como se fosse para o trabalho. Mas muita gente colocou o trabalhar de home e continuou de pijaminha o dia inteiro. E aí, postura. Questão de postura. E aí ficou aquela história, não, tá, e a hora que chama a pessoa não estava disponível, a pessoa estava fazendo qualquer outra coisa, aí tá em casa, e tem todos os ruídos onde você... Não, e as reuniões via online, que reuniões que presencialmente são muito objetivas e se tornaram extensas. Arrastadas, né? Arrastado. E também... se a empresa não está preparada até com o sistema, né, tanto de segurança, processo à rede da empresa, toda uma organização, ela não tem como fazer um rastreio da produtividade, do trabalho que está sendo feito enquanto aquele colaborador, né, está de home, diferente de quando você está no dia a dia na empresa. Agora, então, o que a pandemia trouxe também? Todo esse ajuste. Quem não estava preparado, agora está, porque pode vir uma pandemia a qualquer momento. E como é que você vai fazer? Então, a experiência, assim, a gente viu várias empresas, vários resultados, mas uma grande maioria não foi positivo. Eu pude notar, assim, com algumas que eu convivo. Fernanda, o assunto é tão rico, né? Gostaríamos de convidá-la mais vezes, porque é importante, e até nos bastidores, né? Estava conversando aí com o nosso amigo, né, Samuel também, que é um grande profissional na Rede Pharma e tem dado muita importância e vindo explorar essas ferramentas com a sua equipe. Né? Então, gostaria de convidá-las mais vezes, porque eu acho que é muito assunto aí para... E a indústria que quer dar uma repaginada, como fazer contato com você, Fernanda? Olha, pode entrar, mandar um e-mail no contato @fernandaugusto.com.br. Tá. E aí dá uma repaginada, motiva esses líderes e essa equipe, né, Fernanda? Exato. Muito bem, muito obrigada, a viu? A empresa precisa para crescer. E eu que agradeço a oportunidade, viu? Nós que agradecemos, Fernanda. Obrigada. Obrigada. A comunicação é uma grande aliada no posicionamento. A nossa querida Fabiana Teixeira utiliza o conhecimento de 25 anos de TV para ajudar empresas, gestores a desenvolver uma mensagem estratégica. Não é mesmo, Fabiana? Tô adorando lhe entrevistar hoje. Mudei de lugar aqui. Bom, depois que eu fiz o meu curso de Strava, segura. Daqui a pouco você vai ter que fazer um Trava, né? Eu vou mudar o curso. Tô eu aqui precisando de um destrava, porque com duas mestres, Leca Vital e Silvia Osso, para me entrevistarem, eu que sou encantada com esse universo farma, hoje não sei como vai ser, mudei de posição. Ô, Fabi, eu sempre digo, né? É muito importante, eu, por exemplo, como relações institucionais, né, vim construindo já há 30 anos dentro do mercado, a necessidade de aprimorar a comunicação, né? Eu comecei muito nova, então muito tímida. Aliás, por falar nova, eu ficava muito intimidada por estar com pessoas mais velhas, principalmente como uma Silvia Osso, né? Mas graças a Deus ela me acolheu, né, de braços abertos. A Silvia Solange Arantes, né, que era a proprietária da Extravita. Então, eu entrei já no universo, além de conservador, a maioria homens. E eu entrei muito novinha, né? Então, eu tive que ir trabalhando não só a timidez, a autoestima, diversos lados, né? Diversos fatores, justamente para eu chegar
a esse resultado final, né? E ter conquistado uma grande cadeia de relacionamento em virtude da comunicação. Isso é primordial, né, Fabi? Eu sempre digo que comunicação é a nossa grande aliada, não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal. Porque a gente, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, de todas as habilidades que a gente tem, a única que a gente usa o dia inteiro é a comunicação. Então ela tem que ser realmente utilizada da forma mais estratégica e efetiva, porque comunicar não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então eu posso estar aqui falando muita coisa, se o outro não me compreende, quem falhou fui eu, a minha comunicação não foi eficaz. E o que a gente vê aí, muitas vezes nas empresas, líderes que acham que estão passando a informação, mas se ele não está chegando para os liderados da forma estratégica e específica, ele está com um ruído aí na comunicação. Você pontuou muito bem essa questão do desenvolvimento, da importância de desenvolver a comunicação, e que para nós mulheres é um desafio ainda mais, porque a gente, para se posicionar, ganhar mercado, às vezes a gente vinha adotando posturas que eram masculinas, e agora a gente consegue posicionar com o que a mulher tem de melhor. Verdade. Ganhar esse espaço. Mas não foi sempre assim. Foi uma conquista ao longo dos anos e vocês podem pontuar melhor até do que eu nesse universo tão masculino. E eu dei muita sorte porque eu tive apoio da Silvia, né? Mas não todos os universos, né, outros segmentos possam ter uma Silvia Osso. Né? As empresas, muitas vezes, e principalmente agora, tá? Nos últimos 5 anos, elas perderam a oportunidade de entender que no seu painel, na sua trilha de desenvolvimento de pessoas, comunicação é uma coisa fundamental. E depois da pandemia, Fabi, ainda teve um problema mais sério, que é o seguinte: o pessoal escuta para responder, não escuta para entender. Sim. Portanto, a comunicação não tem nem ruído, ela nem existe, né? A tua presença formando gente e capacitando o pessoal nas organizações hoje, vale para todo mundo, porque o pessoal primeiro precisa entender o seguinte: quem eu sou, como eu me comunico. Porque às vezes eu acho que eu sou o máximo e estou fazendo tudo errado. Segundo, como eu me comunico corretamente. Segundo, como eu ouço para me comunicar corretamente. Então o seu papel é fundamental. Não sei como você enxerga isso hoje, o papel do pessoal, que você, para destravar, ainda precisa alertar que você escuta. Sim. Você escuta corretamente. E eu costumo dizer que de todas as ferramentas que você pode utilizar para usar uma comunicação efetiva, a principal delas é a escutativa. Porque se eu escuto bem, eu sei como responder. Se eu escuto bem, às vezes a mensagem pode ser só um ok ou um não. Até reuniões que às vezes as pessoas estão... Qual que é o principal ativo hoje? É o nosso tempo. Às vezes você precisa daquela reunião que vai durar 2 horas, eu preciso convocar o time inteiro. Se eu tenho uma comunicação efetiva, a minha conversa é só com a Leco ou a minha conversa é só com a Silvia, e ali a gente já resolve a questão. Quando precisar do time inteiro, a gente chama o time inteiro. A gente não perde produtividade. Então, quando a gente fala em comunicação, é pensar também, principalmente, no tempo e na produtividade. É interessante porque hoje o pessoal se preocupa com os aspectos visuais do profissional, né? Como ele se apresenta, como ele se veste, como ele chega até o... Mas é muito regional. Paulista, eu digo que é besta, né? Eu sou paulistana, mas eu vou falar que é besta. Agora, você vai para o Rio de Janeiro, é um outro perfil. Sim. O carioca, que muita gente subestima, né, muitas vezes, mas eles não estão preocupados com a tua aparência, e sim com o teu profissionalismo. Sim, com o conteúdo. Com o conteúdo, que paulistano exige muito mais... É que aquela história, comunicar é uma fusão de várias coisas. Sim, Se você, por exemplo, está fazendo uma entrevista para emprego, você está se candidatando a uma entrevista para emprego. Se eu treinar o Destrava com a Fabiana, eu vou me comunicar muito bem. Verdade. Se eu não cuidar da minha imagem profissional, quando eu cheguei, às vezes o selecionador, quando ele me olha, ele olha e fala: nossa, mas esta pessoa vai representar a minha organização? Sim. Não. Então, a imagem chega um pouquinho à frente, que me dá a oportunidade de abrir a boca. Quando eu abrir, me posiciono.
Se eu não cuidar um pouco da imagem, às vezes eu perco a oportunidade, apesar de ser brilhante em comunicação. E quem não junta as duas coisas, então não está conseguindo hoje viver neste mundo, porque acaba tendo uma dificuldade muito grande, né, de entender e de conseguir saber que caminho eu vou. Então, num mundo que a gente precisa se comunicar de duas formas. A gente precisa se comunicar offline e online. Então e como você colocou muito bem, comunicação, ela é um conjunto. E é só 7% do verbal. Então, o que eu falo está só relacionado 7% do meu conteúdo, e a gente parte do princípio que um líder, um gestor, ele domina aquele conteúdo. Então, é 7% só da comunicação. O restante vai vir de que maneira? Vai vir do vocal, né? E do gestual. Então, a linguagem corporal, ela não fala, a linguagem corporal, ela grita. Muitas vezes eu estou passando uma mensagem, mas o meu corpo, a minha expressão facial, o meu gestual com as mãos está passando outra. Então, se eu estou aqui assim, estou numa entrevista de emprego e eu estou assim, ó, eu já afastei aquela vaga de mim. Já acabou. Se eu me joguei na cadeira, pelo amor de Deus, ali eu estou totalmente displicente. O tom, né? O tom influencia muito, né, Fabi? O tom de voz, ele faz com que você envolva as pessoas para que elas prestem atenção em você ou que você afaste. Então, eu tenho verdadeira admiração pela forma que o Barack Obama se comunica. Ele é uma aula de oratória, porque ele faz pausa estratégica, ele tem essa variação, sobe a entonação um pouquinho quando ele quer chamar a atenção para uma palavra. Depois ele, de novo, conta uma história. Então, se pensar na comunicação, são muitos detalhes. E quando a gente é treinado para falar, né? A gente nunca é treinado. Comecei a falar, ok, estou me comunicando. Essa semana eu vi uma entrevista de um repórter esportivo que comemorou 90 anos, estava sendo homenageado. E ele ainda atua, é brilhante. E aí ele disse assim, eu tenho pena das jovens gerações de jornalistas e que estão saindo a campo, porque normalmente o primeiro trabalho é ir a campo para depois ter uma oportunidade e tal. Eles se comunicam tão mal, eles não usam corretamente as palavras, eles engolem os S's, os R's, eles usam palavras inadequadas, erroneamente mesmo. Então, eu até hoje, quando sento numa bancada com colegas mais jovens, quando termina, eu tenho a gentileza de dizer, olha, existem algumas palavras que você não articulou corretamente. Existem algumas palavras que elas não se colocam bem. Era quase o teu curso de Strava, Fabiana, mas muito interessante, porque assim, é olhar ao redor. Ele estava com o olhar de uma pessoa altamente capaz, vendo a formação dos novos, que muitas vezes não enxergam este tipo de coisa, porque talvez não seja muito importante. Não, o será à medida que você for crescendo profissionalmente. Ele é primordial, até para você conquistar a sua vaga. Para conquistar o seu espaço. E o pessoal, e ele disse, o pessoal se iguala pela mesmice e não pelo diferencial. Então, quando a gente pega um profissional como você, que articula bem as palavras, que tem todo um cuidado com esse tipo de coisa, é importante para mostrar o diferencial, né? Quanto eu ganharia se eu melhorasse a minha articulação? Quanto eu melhoraria se eu não engolisse os R's e os S's? Quanto eu melhoraria se eu usasse as palavras corretamente? E isto é uma coisa que eu acho que os jovens profissionais e as grandes empresas deveriam se preocupar em formar as pessoas, ou pelo menos informar. Eu posso talvez escolher não utilizar, mas eu tenho consciência de tudo que seria melhor para mim. Agora, no seu curso, quais são os principais pontos que você mais explora, mais trabalha com os alunos? Eu trabalho total da comunicação. Primeiro ponto, por que ele chama de Strava? Porque comunicação a gente vem junto aí com o medo de falar em público, do medo da exposição e do medo do julgamento. Primeiro a gente tem que tomar consciência e se empoderar realmente do como eu posso contribuir. E não ser egoísta, porque se eu tenho todo esse conteúdo, eu vou dividir com o outro. Então, quando eu tiro o foco de mim e passo o foco no que eu posso contribuir com a minha equipe, o que eu posso contribuir com outras pessoas que não dominam o mesmo conteúdo do que eu
eu vou me distanciando desse medo e dessas travas de falar em público. E depois a gente vai trabalhar a comunicação para que ela seja estratégica, efetiva, mais objetiva. Então, usando esse conjunto que vai do gestual, da sua entonação de voz e, lógico, o conteúdo contando histórias para que ela fique mais envolvente, porque a comunicação hoje em dia ela tem que ser rápida. Então, se ela tem que ser rápida, como eu passo uma informação em 1 minuto e consigo realmente com que o outro me ouça? Porque o grande desafio é esse, é que eu chegue ali e a Silvia queira me ouvir. Será que está todo mundo disposto a ouvir o outro? É verdade. Bom, Fabi, quero muito lhe agradecer, mas você continua aqui. E hoje nós não vamos ter o Se Liga Varejo com Silvia Osso, né? Porque ela está hoje aqui presencialmente comigo, com a Fabiana. Mas fala um pouco do quadro. Não esqueçam, viu? O nosso quadro chama-se Liga Varejo, está em todos os programas, todas as sextas-feiras, às 21 horas, no Farmacom Brasil. Então, vocês não esqueçam, hoje eu estou aqui num bate-papo com elas, mas no nosso próximo programa, meu quadro volta, Se Liga Varejo. Não esqueçam. E as pessoas podem até mandar para você, né, Silvia? Sugestões que elas gostariam que a gente comentasse, etc e tal. Estamos prontos para receber e discutir todos eles. E olha, agradecer a vocês que estão acompanhando o programa, aos nossos protagonistas, viu, Silvia? Hoje está como protagonista, a Fabiana está neste momento como protagonista. Agradecer a Fernanda Augusto, que é um tema primordial dentro de uma empresa, né? Que é o perfil comportamental e a comunicação. Então, agradecer a Fernanda também e gostaria de aproveitar a Sodier Doces. Ai, que delícia, aqueles docinhos. São os docinhos maravilhosos, gente, vocês não têm ideia. Agrapel, distribuidora, uma variedade de cafezinhos e hoje teve até chazinho, com direito a chá. A REC Brindes, com brindes funcionais, você não guarda na gaveta, não, você realmente utiliza. E, claro, não podendo deixar de agradecer a Metal Pharma, né, Silvia? Que é responsável parceira por esse nosso cenário e tudo mais. Parceira de grande tempo e que a gente sabe que vai nos acompanhar ainda por muitos e muitos anos. É isso aí. Obrigada, viu, Fabiana? Adorei o seu conteúdo do Destrava, viu? Acho que é extremamente importante as empresas se ligarem no Destrava aí. É isso aí. Destrava aí. Quem disse que não tinha Se Liga Varejo hoje? É isso aí. Gente, muito obrigada pela audiência do programa. E eu vou agradecer também. Ó, eu sei que eu estou hoje aqui de convidada, mas eu tenho que agradecer os nossos apoiadores, Léo. Sim. Vamos agradecer o Panorama Farmacêutico, o Business Group Eventos e a revista Economia S.A. Não é isso? É isso aí. Gente, o programa foi divertido hoje, né? Ó, muito bom estar com essas poderosíssimas do universo farmacêutico. Beijão. Até mais.